nossa pastora. Senhor, eis aqui tua filha amada, Deus. Nós sabemos que ela já te buscou, Senhor, que o Senhor já ministrou no coração dela aquilo que o Senhor tem para cada um de nós aqui essa noite. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha fluir através da vida dela, Senhor. Pai, que derrama mais da tua unção, Deus, mais do teu poder, Deus. Oh, Pai, fecha, Pai, as vozes do invisível, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que, Senhor, a tua palavra seja ministrada, Deus, com poder e autoridade, Deus. Assim nós oramos, Pai, colocamos tudo diante de Ti, a vida dela, Pai, tudo que leva o nome dela, tudo que pertence a ela, Senhor, guarda e livra de todo mal, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. A graça e a paz, igreja amada. Que delícia a presença de Deus. Obrigada, Cássio. Deus abençoe. Que delícia a presença de Deus. A gente acaba indo para uma outra dimensão, ou a dimensão do céu vindo para nós, né? Louvado seja Deus, porque o louvor enche o ambiente. O louvor enche o céu, enche o nosso coração. E louvado seja Deus por isso, por essa igreja que sempre foi uma igreja adoradora, né, pastor? Essa igreja gosta de adorar a Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque o louvor, ele quebra as cadeias, o louvor abre o céu, o louvor faz a graça de Deus descer sobre nós, amém? Antes da gente começar a ministração, só quero contar para vocês algo dessa semana, que eu estava buscando uma palavra do Senhor, para estar aqui nesse domingo compartilhando com a igreja, e tinha sido ministrada pelo Senhor na quinta-feira. Estava preparando o esboço, estava tudo tranquilo, tudo em paz, na palavra do Senhor. E, de repente, durmo de ontem para hoje, e sou acordada pelo Espírito Santo às 6 horas da manhã. Ele me acorda e começa a me ministrar muitas coisas e pede para eu escrever. Então, ele estava dando um novo direcionamento. Ele disse: você vai pregar essa palavra que eu te dei essa semana, mas não esse domingo. Nesse domingo, você vai pregar exatamente o que eu estou te ministrando. Aí levantei correndo, já esbaforida, falei: meu Deus, eu preciso escrever tudo, eu já tinha a palavra pronta, agora eu tenho que, meu Deus, tem que estudar. O pastor sabe como é que é, isso em casa. Mas eu louvei tanto a Deus, porque é Ele quem governa, e não nós. Então, se Deus fez tudo isso, toda essa mudança, às 6 da manhã, deixou uma palavra guardada para outro dia, e essa tem que ser hoje, e eu fui prontamente correr e escrever o que o Espírito Santo estava ministrando, é porque Ele quer nos abençoar. E eu fui tremendamente abençoada por essa palavra, já na minha cama, recebendo as direções do Senhor. Então, uma palavra para o nosso coração, assim como todas que são ministradas aqui. Mas essa saiu do forno hoje às 6 da manhã para o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. E fala sobre as orações de gratidão. Quem aqui faz oração de gratidão? Essas orações são poderosas, porque elas enchem o céu, assim como nós enchemos o céu nessa noite de louvor. Elas enchem o ambiente, elas enchem também a atmosfera do nosso coração. Sabe do quê? Quando a gente começa a fazer orações de agradecimento, orações de gratidão, nosso coração fica cheio de satisfação. Nosso coração fica cheio de alegria, como foi ministrado aqui, unção de alegria. Mas a gente precisa fazer essas orações de agradecimento para o nosso coração ficar cheio de alegria, de contentamento. Como Paulo disse, eu aprendi a estar contente. Nós temos que aprender a estar contente em toda ocasião. Você pode perceber também como fica diferente o dia quando você levanta fazendo orações de gratidão a Deus. Quando você acorda dizendo: obrigada, Espírito Santo, obrigado para os homens, obrigada para as mulheres, obrigada, Espírito Santo, obrigada porque o Senhor está comigo, o Senhor me levantou mais um dia da cama, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Senhor. Já muda toda a atmosfera do dia. Você percebe também que pessoas que fazem oração de gratidão são pessoas o quê? Com uma expressão facial diferente. Elas têm um sorriso no rosto quando você se aproxima delas. Você vê a atmosfera que cerca aquela pessoa que é grata. A atmosfera é diferente. Você vê algo diferente, um brilho diferente. Porque a gente aprende a dar graças a Deus todas as manhãs quando a gente acorda. O cristão tem que ser assim, dar graças a Deus
Hoje, você deu graças a Deus quando você levantou? Louvado seja Deus, vocês são crente. Deu graças a Deus aí, amém? Deu graças a Deus porque acordou. Então, o tema está projetado aqui, dê graças a Deus. Diga aí para quem está do teu lado, está atrás de você, na sua frente. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Como que você acordou hoje? Você acordou dando graças? Pulou da cama falando, bom dia, Espírito Santo, como o pastor já ministrou aqui. E qual foi a sua primeira palavra hoje quando você acordou? Qual foi a sua primeira palavra? Lembra aí? Lembra aí? Foi obrigada? Foi gratidão? Então, amém. Nós estamos aqui em crentes fervorosos. Essa palavra vai aquecer nosso coração. O pastor Beto falou aqui domingo, Salmo 90, 10, né? 90, 12, né, pastor? Ele falou sobre alcançar um coração sábio. Ele falou dessa forma para nós, de como alcançar um coração sábio, e ele começou falando sobre essa igreja, que essa igreja já tem como estilo de vida a gratidão. Porque quando pega um microfone para orar, ou vai fazer uma oração em qualquer lugar, no evangelismo, na rua, qualquer lugar que você tiver, quem é membro dessa igreja, já começa fazendo uma oração dizendo, gratidão, obrigada Senhor, graças eu te dou. Então nós louvamos a Deus, porque isso é viver com um coração sábio. Então o pastor falou sobre isso aqui. Mas a gente tem que aprender a agradecer a Deus em tudo. Em todos os momentos. Em tudo que temos. E diga assim comigo, e tudo que não? E tudo que não? Ficou fraco isso aí. E tudo que não? Ah, essa parte que Deus gosta de ouvir da gente. Quando nós não temos, se a gente continua ainda fazendo essas orações de agradecimento a Ele, amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, 1 Tessalonicenses, palavra conhecidíssima, vou te orientar a abrir de trás para frente, que é mais fácil, tá bom? NVI para a mídia, nós vamos ler lá no 5,18, vocês conhecem essa palavra de cor, mas hoje a gente quer viver essa palavra, aprender a viver essa palavra. Encontraram aí? 1 Tessalonicenses 5,18. Está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, algo que o apóstolo Paulo dá de recomendações para nós. Então, olha o que está escrito. Deem graças em... Vou pedir ajuda de vocês. Deem graças em... as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Qual que é a vontade de Deus para nós, então? Que a gente dê graças em todas as circunstâncias. Ou, em algumas versões, vai estar escrito assim, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Diga comigo, em tudo dai graça. Isso tem que ficar gravado dentro de nós. Pai, nós estamos aqui para ser ensinados pelo Senhor e essa palavra já está queimando no nosso coração, uma palavra, Pai, que nos leva mais perto de Ti, que nós reconhecemos a Sua grandeza, o Seu poder e a Sua soberania, que todo louvor, Pai, é Teu, que toda glória é do Senhor, que o Senhor se manifeste aqui no nosso coração e que da nossa boca a gente aprenda a Te dar graças em todo o tempo, graças a Deus. Graças nós te damos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Que nessa noite, da nossa boca, saiam labaredas de fogo, Pai, para te engrandecer e te glorificar, dizendo muito obrigada, em nome de Jesus. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um chamado para os cristãos de Tessalônica, a igreja, e ele fala exatamente sobre isso, para eles aprenderem a dar graças em todo o tempo. Então, ele já começa a carta lá, em 1 Tessalonicenses 1, ele já começa assim, nós estamos no 5, mas lá no 1, Paulo já começa dizendo assim, sempre damos graças a Deus por vós. Ele estava dando graças a Deus por aquele povo de Tessalônica ser um povo fiel a Deus, amém? Então, eu já quero começar também como Paulo, dando graças a Deus pela igreja CB Vida, família CB Vida e pela fidelidade de Deus para conosco e desse povo para com Deus, amém? Aí nós vamos para a Bíblia, nós também vamos ver que Jesus, nosso amado Jesus, nosso mestre, Senhor e Salvador, ele sempre, diga comigo, sempre dava graças pelo pão. Jesus nunca fazia uma refeição sem dar graças pelo pão.
Graças te dou, Senhor, por esse pão. Jesus também sempre dava graças pela presença do Pai na vida dele. Tudo que Jesus ia fazer, ele dava graças pela presença do Pai com ele. Ele também dava graças nas Escrituras, a gente pode acompanhar, que Jesus dava graças porque o Pai o ouvia. Amém? Você pode dar graças porque o Pai te ouve? Quantas orações você já fez e o Pai já te ouviu e já te respondeu? Então, Jesus também disse isso, ele dava graças porque o Pai o ouvia. Quando nós lemos na palavra em tudo dai graça, ou deem graças em todas as circunstâncias, o que nós estamos falando aqui? Colocando em verdade, colocando essa verdade da Bíblia em ação na nossa vida. Nós precisamos colocar a verdade das Escrituras, que nós lemos, em ação na nossa vida. Ou seja, colocar em prática no nosso coração. Então, nós, quando ouvimos essa palavra, e nós deixamos com que ela entre e crie verdade dentro de nós, a gente começa a ter atitudes dentro da palavra que passou pelo meu entendimento. Então, a gente passa a adotar um estilo de vida chamado gratidão. Amém? Esse é o estilo de vida de adoradores. Adoradores do Cordeiro são pessoas gratas. E não é a gratidão só quando tudo dá certo, mas a gratidão em todos os momentos. A gratidão em todos os momentos da nossa vida promove adoração a Deus. Quando nós agradecemos o Senhor, em todas as fases, momentos, circunstâncias, nós adoramos a Deus. E também nós vamos reconhecer as bênçãos diárias de Deus. Quando a gente entende essa palavra aqui, em tudo dai graça, a gente começa a reconhecer as bênçãos diárias de Deus. Sejam elas bênçãos materiais, aquilo que eu posso pegar, ou bênçãos espirituais, que Deus nos dá todos os dias. E também, quando eu escuto essa palavra, em tudo dai graça, nós reconhecemos o cuidado e a bondade de Deus em detalhes na nossa vida. Em detalhes nas bênçãos diárias que Ele nos dá. E nós estamos fazendo, então, quando a gente começa a agradecer, a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que interessante. Quando a gente começa a dar graças a Deus em todas as circunstâncias, a gente começa a fazer a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a nossa vida. E, além do mais, é um ato de fé. Porque quem dá graça em todos os momentos prova que realmente tem fé em Deus. A fé não é oscilante, tem fé de dizer, eu te agradeço, Senhor, em todas as ocasiões da minha vida. Amém? Olha essa canção que linda, todos aqui conhecem essa canção. Essa canção é uma oração de adorador. Todo adorador canta essa canção. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Vocês conhecem, né? Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer, com todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, e por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, meu Senhor. Olha que coisa linda. Essa é uma oração cantada por adoradores. Aí nessa canção vai dizer assim, ó, por tudo que tens feito. Então vamos lá, por tudo que tens feito, Senhor. Agradecer os livramentos de Deus até aqui. O pastor falou domingo que a vida dele, no aniversário, né, que foi agora o mês de julho, passou um filme dos livramentos, de tudo que Deus fez na vida dele. Tremendo isso. A gente reconhecer os livramentos diários. Nós estamos aqui respirando, com fôlego nos pulmões, como cantamos aqui, porque tiveram muitos livramentos da parte do Senhor. Agradecer os livramentos até aqui. Se você não agradeceu, esse é o momento. O chamado dessa noite é para a gratidão. O chamado dessa noite é para que nosso coração se encha de agradecimento. Agradece também quando é não, por tudo que tens feito, Senhor. Mas Deus me deu um não. Agradece também quando é não. Agradece quando é perda também. Perdi. Agradece? Agradeça. Dê graças ao Senhor. Agradeceu também quando o problema foi resolvido, a crise já está passando? Está agradecendo no processo? Agradece pelo dom da vida? É um dom que Deus nos deu, a vida. Nós estamos respirando. Agradeceu também já em meio às lágrimas? Quantas vezes em meio às lágrimas? É não, é dor, é luto, mas agradeceu como Jó. Deus me deu,
Deus tomou, o que ele disse? Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração do adorador aqui, é a oração que um adorador faz. A outra parte da música diz assim: por tudo que vais fazer, eu já te agradeço, Senhor, por tudo que vais fazer na minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer e eu já te agradeço. Então, nessa noite, já agradeceu por tudo que ainda não aconteceu? Pelo que não tem, pelo que não chegou, pelo que não aconteceu ainda. Agradece também pela sua vida estar em obras, e louvado seja Deus por isso, porque nós estamos em constante obras, até o dia de Cristo Jesus. Você agradece porque tua vida está em obras e nós somos passíveis de erro, mas a palavra nos conserta todas as vezes que nós vamos para ela? Louvado seja Deus, porque aqui tem uma plaquinha escrita assim, ó, em obras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já agradeceu também por tudo que vais fazer, Senhor? Por não estar pronto para receber algo de Deus? Você acha que está pronto, mas se Deus não te deu, é porque nós não estamos prontos para receber. Então agradeça. Orações de gratidão. Por quem Ele é, a canção disse. Por quem Ele é, pela salvação que Ele nos dá. Todos os dias Deus nos salva. Pela libertação, por ter morrido em meu lugar. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor em todo o tempo com orações de gratidão. A oração de gratidão faz com que você se sinta bem. Começa a vir uma leveza aqui para o teu coração. Quando a gente agradece, a gente começa a se sentir melhor. A gente sente paz. Em tudo que a gente vai fazer agradecendo. A gratidão, ela move algo especial dentro do nosso coração. Ela traz limpeza dentro de nós. Existe uma outra canção que eu acho que vocês conhecem também, que diz assim: te agradeço pela minha família e por tua presença em meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia e os milagres que o Senhor ainda vai operar. Você conhece essa música? Eu te agradeço, Senhor, pela nossa harmonia, por poder confiar em Ti, a palavra diz. Já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer, pelas maravilhas e os milagres que o Senhor vai operar na minha vida, na minha família. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar a minha família com amor. Edifica a minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Essa letra é linda. Regis Danese canta essa música maravilhosa. O que ele está agradecendo aqui? Pelas bênçãos diárias do Senhor na nossa vida. Que oração ungida. Que letra linda. Bênçãos diárias que Deus nos dá. As bênçãos diárias de Deus, meus irmãos, são incontáveis sobre as nossas vidas. E nós precisamos, segundo o apóstolo Paulo aqui, praticar mais agradecimento. Em tudo dai graça. Sejam bênçãos pequenas, sejam bênçãos enormes, em tudo nós temos que aprender a dar graça. Sabe por quê? Quando a gente aprende a dar graça em todos os momentos, são orações que nós fazemos que nos conectam ao coração do Pai. Todo pai fica feliz quando o filho agradece. Todo pai fica feliz quando o filho agradece. Faz bem para a nossa alma agradecer. E você vai lembrar daquela passagem que 10 leprosos conversam com Jesus, estão no caminho e são curados. Os 10 são curados. Mas quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Ele voltou para agradecer. E nessa noite, que nós sejamos esse um, mas que nós voltemos a Jesus para agradecer por tantas bênçãos. Jesus quer que eu e você voltemos para agradecer aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E quando a gente começa a reconhecer as bênçãos diárias, a gente começa, no nosso dia a dia, enxergar a bondade de Deus em detalhes. Isso vai fortalecer, meus irmãos, a nossa fé. Quando a gente começa a ser esse leproso, um que voltou para agradecer, fortalece a nossa fé, melhora a nossa saúde. Quem é grato é feliz, tem um contentamento de alma, credibiliza o nosso testemunho. Onde a gente vai, as pessoas falam assim: nossa, que pessoa grata, que pessoa que agradece o Senhor por tudo. Isso credibiliza o nosso testemunho de cristão. E uma coisa linda
estabiliza o nosso humor. Nós ficamos com o humor estabilizado. Não ficamos amargos, rancorosos. Porque a gratidão faz o nosso humor melhorar. A gente começa a ver aquilo que nós temos de forma gloriosa, porque Deus traz essa glória para nós. E aí a gente passa a valorizar mais as pequenas alegrias do nosso dia a dia, que às vezes passam assim, despercebidas por nós. Nós conseguimos ver as pequenas alegrias. Você tem enxergado as pequenas alegrias do dia a dia, as bênçãos diárias que o Senhor te dá? Diga, graças a Deus. Consegue ver? Dê graças a Deus. Nós temos muitas bênçãos diárias. Eu vou falar algumas que o Espírito Santo me ministrou às 6 horas da manhã. Um café quentinho, coadinho na hora, para quem gosta de café. Pãozinho com ovo, pão na manteiga. Bênçãos diárias. Um sorriso de um bebê, de uma criança. Como é gostoso ver uma criança sorrindo. Um bebê sorrindo, dando as mãozinhas para você pegar no colo. Uma flor que você cuida, que está brotando. Ontem fui na minha mãe, a Alexandra deu uma flor para ela, ela me chamou lá no banheiro. Olha aqui, ela deixa tudo no banheiro, as flores dela. Olha aqui que linda, minha florzinha está brotando. Coisa linda de ver. Isso são bênçãos diárias, quando você vê algo que você cuida, florescendo, dando flores, frutos. Observar os pássaros, procurando ninho. Coisa linda é você olhar para o céu, pela janela, às 6 horas da tarde, e ver os pássaros procurando um lugar, e todos eles têm abrigo, têm um ninho. Deus cuida até dos pardais, não vai cuidar de nós? Bênçãos diárias. Passeio na natureza, no verde, que delícia. Vista da janela para adorar a Deus, aquelas vistas lindas da janela, pôr do sol, aquela visita que te alegra, sabe aquela visita que chega para te alegrar? São bênçãos diárias que Deus nos dá. A sua igreja, para você ter comunhão com os irmãos e com Deus no domingo, que maravilha. Uma pipoquinha, olha o cheiro. Só que essa não é para nós, né? Mas uma pipoquinha com amigos, com a família, gente, que coisa maravilhosa. Comer o pudim da avó, o bolinho de chuva, gente, bênçãos diárias. Comer o bolinho de fubá, que coisa gostosa. Uma cadeira no sol, né, pastor? Aquela cadeirinha no sol para tomar a vitamina D, né? O pastor gosta de ficar com a cadeirinha no sol, recuperando as forças quando tem tempo, coitado. Mas quando tem tempo, ele põe a cadeirinha no sol. Lê a sua Bíblia. Você pode ler a sua Bíblia, se deliciar com a Escritura, ter o seu tempo devocional. Um chazinho quentinho e um bom livro, que gostoso. Um presente de aniversário, fazer comprinhas com o papai e com a mamãe, receber um presente de aniversário que você queria tanto. Sabe aquele pet que você gosta tanto, teu bichinho de estimação? Poder dar uma voltinha com ele, ele vai todo feliz, com o rabinho assim abanando, e você vai com a coleirinha ali levando ele. Gente, isso aqui é bênção diária para a nossa vida. O Espírito Santo está nos fazendo olhar para as pequenas alegrias do dia a dia, que às vezes a correria não deixa a gente ver. Um passeio com quem você ama, uma caminhada com o vento no rosto, que gostoso. Praticar o seu esporte, né? Tem gente aí que é animado, levanta 5 horas da manhã, né, Julinho? Dorme cedo. Tem mais gente aí? Faz esporte 5 horas da manhã ali. Ana, 5 horas. Cleonice, olha, parabéns para vocês. Tem outros que fazem outros horários, né? Eu preciso aprender com esse povo. Isso são bênçãos diárias que nós temos. Olha que delícia praticar o esporte. Saúde para isso, né? Que coisa gostosa. Abrir a geladeira, aquela aguinha fresca. Não precisa ter muita coisa lá dentro, não. Uma aguinha fresca, gostosa. Você está com sede, mata a tua sede. Que delícia. Levar os filhos na escola, porque essa fase passa, gente. Essa fase acaba. Levar os filhos na escola, dar aquele beijo, abençoar. Gente, isso é bênção. Que coisa maravilhosa. Uma cama macia, com uma cobertinha no frio. Que gostoso. Você põe teu pijaminha, põe tua meinha, né, seu Rubens? Coloca a meinha lá, que a gente estava falando sobre isso, né? Arruma a sua casa, deixa a casa cheirosinha, a casa perfumada. Que gostoso. Docinho que você ganha durante o dia, inesperado. Gente, as pequenas alegrias. O
esquece delas não, glorifica a Deus por isso. Um docinho que alguém lembrou de você e trouxe aquele docinho, né, Isabela? Na hora certa, que gostoso. Aquele churrasquinho que você foi convidado, que delícia, estava aquela gordurinha, né? Não come gordura não, faz mal para a saúde. É boa, mas não pode comer. A oração que chegou no seu WhatsApp, você estava precisando tanto de uma palavra, chegou uma oração para você de manhã. As comprinhas que você faz no mercado, que você precisa. Poder ir ao supermercado, que delícia. Você ora quando você faz as compras, agradecendo a Deus, quando você está aguardando? Ou fica reclamando do mercado cheio, da fila, aquela impaciência? Comprinhas que nós precisamos. O bom dia diário. Não tem aquelas pessoas que te mandam um bom dia todos os dias? E tem gente sem educação que não responde. Aprende a ser educado. Responde esse bom dia. Aquela pessoa lembrou de você. Ah, mas essa pessoa fez uma lista de transmissão. Não importa. Chegou um bom dia para o teu coração. Deus cuidou de você. Então faz isso com amor, com carinho. Dê lá um bom dia para essa pessoa também. Alguém se lembrou de você? O próprio Deus lembrou, né? O banho sem ajuda. Ah, Taloana. O banho sem ajuda, hein? E o banho também com ajuda. Que bênção que é ter pessoas para ajudar. Tomar banho quando a gente está enfermo. Que gostoso. Chegar na sua casa. Trabalhou o dia todo, cansou, está exausto. Mas você tem uma casa para você chamar de lar. Chegar e dizer, Senhor, eu estou em casa. Respirar. Bênção diária. Enxergar. Ir ao banheiro. Fazer as suas necessidades. Que delícia. Coisa boa quando você está apurado, tem um banheiro disponível para você e está tudo funcionando aí, está tudo funcionando muito bem. Isso é bênção diária. Andar, ouvir, viver. Uma vaga na sombra, né, como o pastor ministra aqui, a vaguinha na sombra que você está procurando. Mas se em tudo dá graça, né, pastor? Vale a vaga no sol também, né? Vale a vaga no sol. Vale andar um pouquinho mais também, né? Quem tem dificuldade de estacionar como eu, deixa um pouquinho mais longe. O importante é que você estacionou, louvado seja Deus por isso. Anda um pouquinho mais, tem pernas, né? Em tudo dai graças. Essa palavra dessa noite é reconhecer o bem que o Senhor faz para nós todos os dias e que muitas vezes nós acostumamos com isso. E eu quero te dizer algo importante, especial nessa noite. As bênçãos diárias, essas pequenas alegrias, elas são inacabáveis na vida da gente. Tem muitas, muitas. Se você for tentar contar, você não consegue colocar nos seus dedos, porque são muitas bênçãos. E os judeus, eles têm um cumprimento, né? No hebraico, eles têm uma forma de dizer isso, graças a Deus. Eles dizem assim, Baruch Hashem. Já ouviram? Os judeus, quando eles se cumprimentam, Baruch Hashem. É uma pronúncia meio diferente, porque arrasta um pouquinho. O que significa isso no hebraico? Baruch Hashem. Essa expressão é dos judeus. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Aí, quando os filhos chegam da escola, como é que foi tua escola hoje, filho? Baruch Hashem. Graças a Deus. Pode ter dado o maior BO lá na escola, mas é Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amém? Estão entendendo? Louvado seja Deus. É a graça sobre a nossa vida. Graças a Deus. Como foi seu trabalho? Baruch Hashem. Foi difícil? Baruch Hashem. Deus seja louvado. Bendito seja o nosso Deus. Essa expressão ela é usada entre os judeus para reconhecer a bênção de Deus em tudo. E um adorador, nós estamos nessa noite com essa palavra falando entre adoradores. Um adorador entende que nas bênçãos diárias, Deus também inclui alguns nãos para nós. Mas esses nãos são para a nossa proteção. Então, Baruch Hashem, também quando não acontecer. Deus seja louvado, bendito seja Deus, graças a Deus, Baruch Hashem, quando não der certo. Então, não reclame quando for não, quando se fechar, quando o pneu do carro furar, quando o carro quebrar, quando alguém sair da tua vida, quando não passar naquele teste, naquele momento, quando o sonho for adiado, quando alguém partir, e quando não for o momento certo. Aprenda a glorificar nessas horas também, porque o verdadeiro adorador entende isso. Baruch Hashem,
Graças a Deus em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Dar graças a Deus. O tema dessa noite é: dê graças a Deus. Deus sabe a hora exata de agir para com cada um de nós aqui. Ele sabe o momento certinho de dar aquilo que você está esperando, que você está orando, que você está necessitando. A adoração a Deus consiste nisso aqui, ó. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Palavra dessa noite: em tudo dai graça. Bendito seja Deus, graças a Deus, te louvo, meu Deus. E antes de nós assistirmos um clipe e ouvir aqui uma canção, pode já deixar no jeito para minha mídia, por favor. Eu quero passar uma direção de Deus para você. Talvez você até já faça isso, mas intensifique. Faça momentos de gratidão. Como que é isso? Você vai separar momentos do seu dia, da sua semana, você vai organizar, você vai reservar um tempo para refletir sobre o quê? Sobre as bênçãos diárias, sobre as pequenas alegrias que nós temos durante o dia. E anotar. Você anota, porque através da anotação vira uma oração. E você começa nesses momentos de gratidão, nesses momentos que você tira, a produzir adoração a Deus, levando para Ele aquilo que você está agradecendo, até mesmo quando foi o não. Porque lembra que o não é para a nossa proteção. E quando Deus adia algo na nossa vida que não está acontecendo naquele momento em que eu quero muito, significa que Deus vai fazer no tempo certo, quando estamos prontos para receber. Não antes, porque pode se perder, mas no momento ideal, porque Deus tem livramento quando o carro quebra. Deus tem livramento quando o pneu fura. Deus tem livramento quando a porta se fecha. Deus tem livramento quando você não passou naquilo que você queria, naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Deus tem a hora certa de agir. Então, nessa noite, Baruch Hashem, graças a Deus, vamos assistir esse clipe. Eu não sei se com a luz acesa, vamos ver se vai projetar certinho com essa canção. E depois nós vamos fazer uma dinâmica e encerrar o nosso culto dando graças a Deus.